Olá pessoal, tudo bem? Esse é o nosso segundo vídeo que fala acerca da teoria do arrebatamento da igreja pré-tribulacionista, ou a teoria pré-tribulacionista do arrebatamento da igreja. Nós já falamos, demos uma breve introdução acerca do que é o pré-tribulacionismo, dentro do seu conceito, dentro da sua visão com relação ao arrebatamento da igreja, e falamos de alguns argumentos que são importantes com relação a isso. Eu te convido a assistir o primeiro vídeo que traz todo esse relato que nós estamos falando. Agora em seguida nós vamos falar qual é o propósito da 70ª semana de Daniel para os pré-tribulacionistas, ou seja, aqueles que acreditam que a igreja será arrebatada, transladada, raptada ao início, ou seja, antes de iniciar a tribulação ou o período tribulacional, que vai durar 7 anos, 3 anos e meio, princípio de dores, e depois mais 3 anos e meio, conhecido como a Grande Tribulação. Um período total de 7 anos antes da famosa Batalha do Armagedon, da volta de Cristo visível, que é diferente do arrebatamento da igreja para nós, pré-tribulacionistas. O arrebatamento da igreja é uma coisa, a segunda volta de Cristo é outro episódio distinto, que vai ter um intervalo de 7 anos entre os dois episódios relatados na palavra de Deus. Qual é o propósito da 70ª semana, dentro disso que resumidamente nós passamos para você? Quando nós falamos da 70ª semana, nós estamos falando do período tribulacional, que é conhecido lá em Daniel 9 como a semana 70 de Daniel, ou 70ª semana de Daniel. As escrituras indicam que existem 2 propósitos principais a serem cumpridos nesse período tribulacional, ou semana 70, 70ª semana de Daniel 9. O primeiro propósito está declarado lá em Apocalipse 3:10. A Bíblia diz: porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Então, independente de quem participará desse período de provação, há várias outras considerações importantes neste versículo. Primeiramente, vemos que esse período tem em vista aqueles que habitam sobre a terra, e não a igreja. Ou seja, a mesma expressão ocorre em Apocalipse 6:10, Apocalipse 11:10, Apocalipse 13:8 e em vários episódios de Apocalipse. Ou seja, na sua utilização, João oferece não uma descrição geográfica, mas sim uma classificação moral. Tilson, Thiesssen, esse teólogo, descreve o seguinte. Ele diz assim: a palavra habitam, usada aqui, que no grego é katoikel, é forte e é usada para descrever a totalidade que habitava em Cristo, lá em Colossenses 2:9. É usada também para a moradia permanente de Cristo no coração do crente, em Efésios 3:17. E dos demônios retornando para obter posse absoluta de um homem, lá em Mateus 12:45 e Lucas 11:26. Ela deve ser diferenciada da palavra oikeo, O-I-K-E-O, que é um termo geral para habitar, e de paroikel, que tem a ideia de transitório, de um transitório visitar. Então Tyler, que é um especialista nas línguas originais, principalmente do grego para o inglês, destaca que o termo katoikel inclui a ideia de permanência. Dessa maneira, o julgamento referido em Apocalipse 3:10 dirige-se aos habitantes da terra daquele dia, aos que se estabelecem na terra como se fossem sua verdadeira casa, ou seja, aqueles que se identificam com o comércio e com a religião desta terra. É o que ensina Henry Thiessen na sua obra Will the Church Pass Through the Tribulation? Ou seja, irá a igreja passar através da tribulação? Traduzindo para o português esse livro norte-americano, desse teólogo Henry Thiessen. Visto então, falamos nós aqui, que esse período está relacionado com aqueles que habitam a terra, os que estabelecerem em ocupação permanente não podem ter nenhuma referência à igreja, que seria sujeita às mesmas experiências se estivessem aqui. Segundo lugar, a segunda consideração a ser notada aqui é o uso do infinitivo peirazai, que no grego significa tentar, para expressar então um propósito.
Tyre define essa palavra quando Deus é o seu sujeito, como por exemplo a terminologia bíblica, infligir males a alguém para provar seu caráter e sua constância na fé. É o que ensina Joseph Henry Tyre na sua obra, né, um lexicon do grego para o inglês, Greek English Lexicon of the New Testament, na página 498. Então, como o Pai nunca vê a igreja, exceto em Cristo, nele aperfeiçoada, esse período não pode ter nenhuma referência à igreja, pois a sua legitimidade não precisa ser testada. O segundo propósito principal da 70ª semana é em relação a Israel, ao povo de Israel. Está lá em Malaquias 4, de 5 a 6, quando Malaquias, o profeta, afirma o seguinte. Ele diz assim, as seguintes palavras de Malaquias: eis que eu vos enviarei o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, e ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Ou seja, o profeta declara que o ministério desse Elias seria preparar para o rei, Jesus aqui, que estava prestes a vir. Em Lucas 1,17, promete-se que o filho de Zacarias irá adiante do Senhor no espírito e poder de Elias, para atuar nesse ministério e habilitar para o Senhor um povo preparado, é o que diz a Bíblia Sagrada. Então, com respeito à vinda de Elias, que deveria ter sido um sinal para Israel, o Senhor declara o seguinte, lá em Marcos 9, 12 a 13. Então, Jesus lhes disse, Elias vindo primeiro, restaurará todas as coisas. Como, pois, está escrito sobre o Filho do Homem, que sofrerá muito e será aviltado? É a pergunta que Jesus faz. Eu, porém, vos digo, afirma Jesus, que Elias já veio, e fizeram com ele tudo o que quiseram, como a seu respeito está escrito. Marcos 9, 12 a 13. Ou seja, o Senhor estava mostrando a seus discípulos que João Batista tinha o ministério de preparar o povo para ele. E para dirimir toda dúvida, a palavra de Mateus 11, 14 é conclusiva. Fala o seguinte, e se o quereis reconhecer, ele mesmo é Elias, que estava para vir. Ou seja, o primeiro ministério de João Batista era preparar a nação de Israel para a vinda do rei, o Messias prometido de Israel, Jesus de Nazaré. Só podemos concluir então que Elias, que está por vir, antes do terrível dia do Senhor, tem um único ministério, preparar um remanescente em Israel para a chegada do Senhor. É evidente que tal ministério não é necessário à igreja, já que ela, por natureza, é sem mancha, ruga ou qualquer outra coisa, mas é santa e sem mácula por causa dos méritos de Jesus e de um conceito teológico muito importante, que é o conceito da justificação. A ação de Deus de declarar os seus filhos, o seu povo, que colocam a fé nele, a justiça imputada em nós através da fé em Cristo Jesus, o seu Senhor. Então, esses dois propósitos, a aprovação dos habitantes da terra e a preparação de Israel para um rei, aqui uma referência a Jesus, não tem nenhuma relação com a igreja. E essa é a evidência complementar de que a igreja não estará na 70ª semana. Outra coisa muito importante, outro argumento muito importante dos pré-tribulacionistas, é a unidade da 70ª semana. Nós devemos observar, com base nessas três considerações precedentes, que está em vista toda a 70ª semana de Daniel 9:27, descrita e prevista na profecia. Embora todos concordem, baseados em Daniel 9:27, em Mateus 24:15 e em Apocalipse 13, que a semana é dividida em duas partes de 3 anos e meio cada, a natureza e o caráter da semana, no entanto, é um só, permeando ambas as partes na sua totalidade. E é impossível admitir a existência da igreja na semana como uma unidade, e ainda mais impossível adotar a posição de que a igreja, embora isenta da parte da 70ª semana, poderá estar na sua primeira metade, pois a sua natureza é a mesma do começo ao fim desses 7 anos tribulacionais. Ok? Então a impossibilidade de incluir a igreja na última metade torna igualmente impossível incluí-la na primeira parte da tribulação ou princípio de dores, pois embora as escrituras
dividam o período da semana, não fazem distinção a respeito da natureza e do caráter das duas partes, princípio de dores e a grande tribulação, cada período com 3 anos e meio, totalizando no total 7 anos de um período que a gente chama de 70ª semana de Daniel 9, ou período tribulacional, ok? Outra coisa muito importante, outro argumento pré-tribulacionista, é a natureza da igreja, da própria igreja em si. Devemos observar cuidadosamente certas distinções entre a igreja e Israel, claramente demonstradas nas Sagradas Escrituras, mas muitas vezes negligenciadas nas análises em questões. Primeiro, existe uma distinção entre a igreja professante e o Israel nacional. Devemos notar que a igreja professante é composta por aqueles que fazem a profissão de fé em Cristo. Para alguns, essa profissão baseia-se na realidade, mas para outros não há nenhuma realidade realmente espiritual. Esse último grupo entrará no período tribulacional, pois Apocalipse 2:22 indica claramente que a igreja professante não salva experimentará a ira como castigo de Deus. A participação no grupo denominado Israel Nacional baseia-se no nascimento físico, na ascendência, na herança natural de Israel. E todos os que pertencem a esse grupo e não forem salvos e removidos pelo arrebatamento, confiando em Cristo Jesus, se estiverem vivos no momento do arrebatamento, serão, com a igreja professante, sujeitos à ira da tribulação de Deus sobre a terra. Em segundo lugar, existe uma distinção entre a igreja verdadeira e a igreja professante, ou seja, entre a igreja nominal e a igreja real de Deus. A igreja verdadeira é composta por todos os que nesta era receberam Cristo como Salvador. Ao contrário disso, temos a igreja professante, só de boca para fora, composta por aqueles que fazem profissão de aceitar a Cristo, sem realmente obedecê-lo e recebê-lo de verdade. Apenas a igreja verdadeira será arrebatada. Em terceiro lugar, existe uma distinção entre a igreja verdadeira e o Israel verdadeiro ou Israel espiritual. Antes de Pentecostes existiam indivíduos salvos, mas não existia igreja, e eles faziam parte do Israel espiritual, não da igreja. Depois do Pentecostes, Atos 2, e a partir de aí, até o arrebatamento encontramos a igreja, que é o corpo de Cristo, mas não encontramos mais o Israel espiritual. Ou seja, depois do arrebatamento não encontramos a igreja, mas novamente um Israel verdadeiro ou espiritual. Essas distinções devem ser claramente consideradas. O arrebatamento, prestem atenção, não retirará todos os que professam fé em Cristo, mas apenas os que tenham nascido de novo e recebido a sua vida, a vida de Jesus revelada nas suas rotinas diárias de obediência à palavra de Deus e à guiança do Espírito Santo. Lembre-se que diz Romanos 8, só são filhos de Deus aqueles que são guiados pelo Espírito Santo de Deus, aqueles que não vivem na carne, mas vivem sim no Espírito, é o que ensina Romanos capítulo 8, o famoso capítulo da vida no Espírito do apóstolo Paulo em Romanos capítulo 8. Então a porção descrente da igreja visível, professante, junto com os descrentes da nação de Israel e as demais pessoas, entrará sim no período tribulacional, nos juízos de Deus, os cálices da ira de Deus e todo esse dia de angústia, de dor, de sofrimento que acontecerá no período tribulacional sobre a terra. Em primeiro lugar, dentro disso que nós estamos falando, já que a igreja é o corpo do qual Cristo é o cabeça, Efésios 1:22, Efésios 5:23, Colossenses 1:18, é também a noiva de Cristo, 1 Coríntios 11:2, Efésios 5:23, é o objeto do seu amor, Efésios 5:25, é os ramos dos quais ele é a videira e a raiz, de João 15:5, o edifício do qual ele, Jesus, é a base e a pedra angular, de 1 Coríntios 3:9, Efésios 2:19 e 22, existe entre o crente e o Senhor uma união e uma unidade mística e espiritual extraordinária e perfeita. Ou seja, o crente não está mais separado dele, mas é trazido para perto dele, através da fé e da obediência à palavra de Deus. Se a igreja estiver na 70ª semana, estará sujeita à ira, ao julgamento, à indignação que caracterizam esse período tribulacional.
E por causa da sua união com Cristo, ele, Jesus, da mesma maneira estaria sujeito ao mesmo castigo. Isso é impossível, de acordo com 1 João 4,17, pois ele, Jesus, não pode ser julgado novamente, visto que a igreja foi aperfeiçoada e liberta de tal julgamento. Você pode conferir em Romanos 8,1, João 5,24 e 1 João 4,17. Se ela fosse novamente sujeita a julgamento, as promessas de Deus não teriam efeito e a morte de Cristo seria ineficaz, coisa que nós sabemos teologicamente que não é. A obra de Cristo na cruz foi eficaz. Quem ousaria então afirmar que a morte de Cristo falhou no cumprimento do seu propósito? Você faria isso? Claro que não, muito menos eu. Então, embora os membros possam ser experimentalmente imperfeitos e necessitar de limpeza experimental, a igreja, que é o corpo de Cristo, tem uma posição perfeita em Cristo e não precisa mais dessa limpeza, ou seja, do período tribulacional. A natureza das provações da 70ª semana de Daniel 9, conforme declaradas em Apocalipse também 3:10, não é promover limpeza individual, mas revelar a degradação e a necessidade de um coração degenerado. A natureza da igreja torna desnecessária tal provação. Segundo argumento uma vez mais, Apocalipse 13:7 esclarece que todos os que estiverem na 70ª semana, semana 70 de Daniel, período tribulacional, serão submetidos à besta, estarão debaixo do governo da besta, e por meio dela a Satanás, que dá à besta o seu poder. Então, se a igreja estivesse nesse período, ela se sujeitaria a Satanás, e Cristo perderia seu lugar, seu trono, como cabeça, ou ele mesmo, por causa da sua união com a igreja, estaria igualmente sujeito à autoridade de Satanás, o que é irracional isso. Tal fato, tal coisa é impensável. Então, dessa maneira, concluiu-se que a natureza da igreja, a inteireza da sua salvação, impedem que ela esteja na tribulação ou na 70ª semana de Daniel. Então, no próximo vídeo, nós vamos estar falando sobre o conceito da igreja como mistério dentro da visão do arrebatamento pré-tribulacionista. Continue conosco, que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Fica firme aí, terceiro vídeo, logo em seguida, o conceito da igreja como mistério. Clica no link debaixo do YouTube, aperta no sininho, siga o nosso canal e acesse as nossas redes sociais se você quiser semear na nossa vida, no nosso ministério. Você tem as opções ali para estar semeando na nossa vida e na nossa família ou ministério. Deus abençoe, a graça e a paz de Jesus. Um abraço, beijo do pastor Giovanni. Amém e amém.